pra moldar quem precisa de ordem, pra pintar quem precisa de ordem, pra esculpir quem precisa de ordem, pra narrar. Eles estão em toda parte. Os sem donos também. Então, nós somos um pouco porcos e um pouco sem donos. Os porcos são um extremo, os humanos são outros. Mas que humanos são esses? Que porcos são esses também? O crítico, ele tem que entender primeiro do assunto e falar um novo ponto de vista, uma nova divergência para poder dar um dinamismo a vários assuntos, para poder as coisas fluírem e não ficarem estáticas. Todo mundo achar que pode, achar que é pop, achar que é poeta. Todo mundo tem razão, vence sempre na hora certa. Todo mundo prova sempre pra si mesmo que não há derrota. Essa palavra crítico vem do grego, né? E do latim. É um adjetivo, faz uma crise, né? Crise crítica, né? Pode ser também. Mas é uma pessoa que fala de determinado assunto, um especialista, né? E ele critica um filme, critica uma peça, né? Fala do carnaval, ele é um crítico de carnaval. E de tudo que vem da arte, né? E essa pessoa é o crítico. Bom, é interessante falar do crítico quando a gente fala de curta-metragem, porque é interessante. O crítico, ele gosta de enaltecer e engrandecer a curta-metragem, talvez não por amor ao formato, não por gostar. Claro que tem críticos que realmente gostam da curta-metragem, acompanham o que acontece no panorama cinematográfico, mas, na verdade, o crítico, quando ele elogia um curta-metragem, os críticos que me desculpem, mas, na verdade, ele está mostrando também que ele é um cara antenado, que é um cara que acompanha o que acontece nos festivais. Quer dizer, tudo isso faz parte também do trabalho do crítico, né? E que bom que é assim, porque o crítico, elogiando o curta-metragem, sai ganhando o roteirista de curta-metragem, o diretor, e nem sempre é um cara consagrado, como um Jorge Furtado ou uma Tata Amaral, é um cara que pode estar começando e consegue, com o primeiro trabalho, chamar a atenção de todo mundo, né? A crítica serve para interagir com o espectador, né? A partir da leitura da crítica, o espectador pode formular um pensamento de cinema, ou ver o filme com outros olhos, né? Acho que o grande objetivo do crítico é fazer o leitor da crítica descobrir um lado do filme que ele não tinha visto antes, né? Acho que esse é o grande sentido da crítica, né? O crítico, ele faz esse trabalho de vasculhar, seja o texto literário, seja o filme, aquilo em que, num primeiro momento, o espectador ou leitor comum não consegue observar. E, num outro ponto de vista, num segundo plano, é ele complementar o trabalho que é feito pelo autor, né? Que sentido complementar? Sentido em que ele faz apontamentos, mostra direções e caminhos para sugestões, soluções, avaliações, uma crítica mais severa sobre um determinado ponto de alguma obra literária ou de uma produção cinematográfica. Todo mundo é referência, se compara só pra ver que é melhor. Todo mundo é mais bonito do que eu, mas eu sou mais que todos. Todo mundo tem swing, é feliz, é forte, sabe sambar. Todos querem, mas não podem admitir a coexistência do orgulho e do amor, porque eu sou melhor que você. No meu entendimento, crítica, eu só posso ver crítica de maneira a construir, de maneira a somar. Crítica destrutiva, sinceramente, eu não concordo muito, nem gosto muito de opinar. Crítica, para mim, tem que ser para construir, independente do assunto, seja de cinema, seja de rádio, seja na vida em geral, o que for para somar, para acrescentar a um determinado assunto, a uma determinada coisa, para mim, eu entendo como uma crítica a construir. Destruir, realmente, eu não gosto. E como se faz uma crítica? Eu acho que pensando em aperfeiçoar uma determinada situação ou alguma coisa.
a respeito de como é que se faz a crítica, né? Essa feitura hoje no jornalismo brasileiro, ela tem se mostrado de uma maneira até interessante. Algumas coisas estão surgindo nessa parte opinativa do jornalismo. O que é? O crítico ficou muito relegado a um papel secundário nos últimos anos, e agora, com a retomada do cinema, a retomada de uma produção mais efetiva, mais fervilhante, né, brasileira, esse papel do crítico parece que ressurge com uma roupagem diferente. E em que sentido eu falo dessa roupagem diferente? Na medida em que ele consegue, né, trazer, além dessa leitura a mais, caminhos, observações para que as pessoas possam fruir dessa obra estética de uma maneira diferenciada. Ele não pode mais ficar naquela posição única de decretar algo sobre uma obra. Ele precisa avaliar essa obra e apontar caminhos, soluções para o público de uma maneira geral. Opinião é uma coisa mais pessoal, é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. E a crítica não, você tem que pelo menos tentar se desassociar um pouco e ver, seja o assunto que for, de maneira meio que de fora, para que você não tente interferir tanto assim naquilo que você vai estar colocando, e não opinando. Opinando é uma coisa sua, pessoal. Pode ser também. Eu vejo de uma outra forma. Eu acho que os dois são construtivos de alguma forma. A opinião, você tem a pessoa que busca aquela opinião. A crítica, não. A crítica, você chega e fala, eu penso assim, passado. Acho que é mais ou menos as duas coisas iguais. Acho que não teria uma diferença, assim. A diferença entre opinião e crítica está na questão fundamental, né? Que é a argumentação sobre aquela obra que foi vista por uma pessoa especializada. Então, o crítico, né, ele faz uma construção sobre aquilo que ele viu. Ele fundamenta, ele argumenta a sua posição sobre determinada obra. O que, do outro lado, que é a opinião, simplesmente é que as pessoas acham, né? A reação das pessoas para aquela obra, seja ela cinematográfica, musical, literária ou não. Então, o crítico, ele faz uma fundamentação sobre aquela obra que ele observou, que ele leu, e enquanto a opinião é uma reação, né? Se as pessoas gostaram ou não, se elas... Enfim, o que elas acham daquele filme ou de uma outra obra qualquer. Crítica não deixa de ser uma opinião, né? Eu sempre acho que toda crítica é subjetiva, né? Na verdade, o crítico emite uma opinião como de qualquer pessoa sobre o filme, como a sua, como a de qualquer espectador, né? Agora, eu acho que a diferença da crítica e da mera opinião é quando a crítica é realmente embasada, né? Ela foge do mero achismo. Todo mundo diz que sabe, quando diz que não sabe é porque é charmoso não saber algo que todas as pessoas já sabem como é. Todo mundo é especial, é original, é o que todos queriam ser. Eu acho ótima a oportunidade de estar falando sobre documentário, né? Que é uma linguagem muito rica, muito mais ampla do que as pessoas inicialmente pensam, né? Quer dizer, aqui vai estar sendo apresentada uma variedade estilística de documentários muito grande. E no meu caso, particularmente, é muito prazeroso falar de cinema brasileiro. Estar aqui falando do documentário brasileiro, do cinema brasileiro, do Eduardo Coutinho, né? Ainda mais que o cinema brasileiro hoje vive numa fase muito boa, né? E sempre é bom estar numa faculdade com jovens estudantes de jornalismo, né? Que futuramente vão estar nos jornais ou até nos próprios filmes, né? Falando, pensando, discutindo o cinema brasileiro. A crítica é o combustível que alimenta as novas formas de pensar. A evolução em si é motivada pela crítica, pelo aquele que olha, vê o que está errado e tenta alcançar novos pontos de vista para poder melhorar aquilo que muitos até pensam que já está bom. Moral da história. Em terra de urubus diplomados, não se ouve o canto de sabiás. Em terra de urubus diplomados, não se ouve o canto dos sabiás. Precisa de ordem, precisa de ordem. O samba.